Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula sobre cromoterapia. Como eu já disse, é muito diferente do que vocês já viram. Tenho certeza que vocês vão surpreender com esse método de ensino, com as técnicas da cromoterapia, ok? Então, nós vamos falar hoje sobre o sistema energético multidimensional. São as estruturas que compõem não só a parte física, orgânica, mas aquelas que são as energéticas, que estão nas múltiplas dimensões. Ok? Então vamos em frente. Vamos falar do corpo humano, né, do ser humano, que é um complexo sistema também multidimensional de energia. Então, nós sabemos que aqui trafegam vários tipos de energias, né? As conhecidas são a energia elétrica, eletromagnética, energias químicas, enfim, né? Toda a parte da microbiologia que a gente tem no nosso organismo. Ok, mas a proposta é a gente trazer uma visão do bioenergético, que são justamente as estruturas que ainda estão sendo exploradas pela ciência, mas que já vem, como nós falamos anteriormente, das grandes civilizações, há milênios que nós já vemos, né, sendo passado essas estruturas, né, através de religiões, através de paranormalidades, sensitivos, e isso já é documentado, tem pesquisas, livros, então nós vamos aprofundar isso. Então, por exemplo, o campo eletromagnético, que é conhecido como aura, que está dentro da estrutura do bioenergético, os corpos sutis, né, que são vários corpos energéticos que nós temos. Eu apresento, tenho uma visão como fosse membranas, camadas de energia, né, que elas têm as suas funções, né, mas elas estão todas interligadas, né, o que é o primordial, a nossa fisiologia, estão em sinergia. Então, esses corpos sutis, a gente vai estar falando sobre eles com mais detalhe. Eles fazem parte do bioenergético e quando nós estamos equilibrados, eles ficam deslocados, desajustados, e aí é uma perda de energia, que é um processo de ida e volta, né? É uma sinergia nessas estruturas sutis com as energias orgânicas, ok? Os chakras também são fundamentais, né? Nós vamos estar falando sobre ele, vamos ver qual o seu papel energético na saúde integral, e também tem o plexo solar, que é um órgão sutil, energético, que faz parte dessas estruturas dimensionais, ok? Muito bem, vamos em seguida, né, visualizar o que é o mecanismo da cromoterapia. Como a gente falou anteriormente, que as grandes civilizações utilizavam o sol, né, para se nutrir, para refazer os seus estados emocionais, acalmar, ou mesmo alegrar, né, as pessoas, né, ter uma melhor qualidade de vida, do sono, tudo isso eles já utilizavam, as grandes civilizações, e nós agora estamos, né, pegando esses dados, né, vendo esses resultados, né, com técnicas bem aprimoradas, como a gente está apresentando, para uma melhor qualidade de vida. Então o Sol, ele já faz isso naturalmente, ele emite as ondas eletromagnéticas, né, que são as cores que nós conhecemos como espectro cromático, né, que é o arco-íris, né? Então, o nosso organismo, ele absorve através da pele, através dos olhos, toda essa energia e faz todos os processos químicos, eletromagnéticos, né, e eletricidade, através dos fotorreceptores, toda a parte da visão já ativa, né, o hipocampo, o hipotálamo, todas as estruturas, né, da glândula hipófise, pineal, enfim, vai disparando uma série de neurotransmissores químicos que vão acionar todos os mecanismos de funcionamento do nosso corpo, bem como os neurônios, os hormônios, tá? Lógico, através dos neurônios também. Okay? Então, nós, lógico que não utilizamos o sol hoje, mas também é possível, é recomendável você tomar banho de sol para nutrir o organismo, você fica energizado, ativa, né, secreta, por exemplo,
a vitamina D3, né? Então você tem uma série de funções que é importante. Se você não tomar, se estiver exposto às radiações eletromagnéticas do Sol, você descompensa mentalmente, há uma fadiga, né? Você fica com tristeza, né? Angustiado, e vai gerando uma série de problemas psicossomáticos também. Então, é fundamental, até como eu disse, para secretar o cálcio, ok? Então, nós utilizamos esse mecanismo, né? É o mental, ok? Nós vamos utilizar a estrutura mental, coadjuvada, né? Com as lâmpadas de LED, que é o que nós utilizamos hoje, os LEDs, né? Que são chamadas cores monocromáticas. Então, através de aparelhos, né, lanternas, bastões de cromoterapia, nós vamos projetar essa radiação luminosa, colorida, monocromática, na estrutura orgânica, nas estruturas energéticas, ok? Qual o objetivo? É ter uma resposta, né, disparar uma série de eventos, que nós chamamos fotoquímicos, pela própria radiação da luz, bioquímicos, fotobiológicos em toda a estrutura humana. Então, nós vamos ver que existe um padrão para isso, né? Existe uma técnica e nós vamos estar passando no decorrer do curso, ok? Muito bem, mas não é só fazer aplicação de cromoterapia. Nós precisamos conhecer as estruturas energéticas, conhecer, né, a fisiologia humana, o corpo humano, saber como está funcionando, conhecer doenças, patologias. Então, há uma necessidade de você buscar o conhecimento da anatomia, procurar conhecer sobre as doenças, patologias. Uma importância muito grande nessa técnica que eu utilizo é o diagnóstico cromoterápico. Então, o diagnóstico cromoterápico, você vai fazer uma avaliação energética dessas estruturas sutis e também do corpo humano. Através dos órgãos e dos sistemas, você vai detectar essas alterações. De que forma que é feito esse diagnóstico? Muito bem. Como eu disse, o diagnóstico é feito nas estruturas sutis e na estrutura orgânica. Voltando um pouquinho, na estrutura orgânica a gente tem o que? Os campos áuricos. O campo áurico a gente divide em 3 campos, tá? São 7, como o pessoal fala, nós dividimos em campo vibratório, repercussão mental, aura sutil. Então nós vamos fazer uma análise dessa radiação eletromagnética. E como que nós fazemos isso? Com a radiestesia. Radiestesia não é a radiestesia que todo mundo conhece, que a gente utiliza os pêndulos, aurometer, dual Hall para detectar a variação do campo eletromagnético. Nós utilizamos a nossa própria mão nos campos áuricos, nessas camadas que eu falei, são 3 camadas, né? E ainda vocês vão ver mais adiante que tem as distâncias energéticas. À medida que você sentiu essa radiação, você vai marcar no papel, vai fazer uma estrutura no corpo humano, pelo menos a silhueta, e vai marcar essas radiações para que você possa ter uma noção de onde está ocorrendo essa variação energética no campo áurico, que ele está refletindo o que está acontecendo na parte orgânica e também na estrutura mental, na psique humana, ok? No emocional, que ele reflete, né? E quando ele está no campo áurico, né, ele está ainda sinalizando algum problema que está ocorrendo. Isso a gente pode diagnosticar que ainda não aconteceu um sintoma propriamente dito no físico. Então, nós tratamos não só do efeito, mas da causa. Então, na parte energética sutil, aqui está o início de todos os problemas, que depois vão condensar nas moléculas, em nossas células, né, do organismo, ok? Só para vocês começarem a perceber como que é o método de diagnóstico que nós temos. Então, como eu falei, os corpos sutis, quando você tem algum desequilíbrio, transtorno mental, né, emocional, fortes emoções, né, esses corpos eles tendem a deslocar, assim como as doenças
crônicas, né? Também causam esse deslocamento e o desvio, a perda de energia de lá para cá. Consequentemente, ela não vai abastecer o nosso físico e o físico também ele devolve essa energia para as estruturas sutis. Então, os dois lados têm que estar equilibrados. Okay? E nessa estrutura, nós temos os corpos sutis, alguns conhecidos, outros não, que chamamos de duplo etérico, corpo etérico, a periconsciência, como chamam, ou da consciência, muitos chamam de perispírito, né? Isso são estruturas para nós bioenergéticas, ok? E os chakras e o plexo solar. Então isso está dentro da questão do alinhamento, porque essa estrutura que eu estou falando, aura, duplo etérico, periconsciência, a consciência, os chakras, a estrutura plexo solar são justamente da sua consciência, o que muitos chamam também de espírito, ok? Então essas estruturas são estruturas energéticas, tá? Então no chakra você tem aqueles 7 chakras que normalmente a pessoa conhece, né? Desde o coronário, o frontal, laríngeo, cardíaco, né? Mas nós temos outros diferentes também, que é o esplênico, também tem o sânscrito, fala muito dele, né? Ele está alojado, por exemplo, na região do baço, né? Então o próprio nome esplênico já está dizendo artéria e veia esplênica, ok? Tem o umbilical, e nós temos também o básico e o humeral. São os chakras que a gente vai estar fazendo também esse diagnóstico energético. Então vocês perceberam que nós vamos fazer a radiestesia dessas 3 camadas, depois vamos fazer, detectar e vamos fazer a correção energética. Aí nós utilizamos a energia correspondente, que é uma energia magnética, nós estamos falando de campo eletromagnético. O ajuste dos corpos sutis também tem uma técnica de ajuste, nós vamos comentar, e os chakras já é uma energia sutil, também nós utilizamos essa energia e vamos fazer aí algum treinamento sobre captar essa energia. E o plexo solar faz parte também dessas estruturas sutis, ok? Muito bem, então isso é uma forma que nós temos de diagnosticar, né, o que está ocorrendo na estrutura sutil. No corpo físico também nós vamos fazer a mesma coisa. Lembre-se que essas estruturas sutis estão refletindo o que está acontecendo ou que ainda vai acontecer na estrutura orgânica. Então, tudo vem do sutil, vem do microcosmo, que vai afetar a matéria mais densa do nosso corpo. Então nós vamos fazer a radiestesia através das mãos, sem tocar na pessoa, com uma distância limitada de 10, 15 centímetros, e você vai o quê? Focar mentalmente, né? Vai visualizar mentalmente os órgãos, né? As vísceras nossas, né? E os que compõem os sistemas orgânicos, que é o sistema digestório, sistema respiratório, sistema renal, sistema genital feminino, sistema endócrino, etc, etc, ok? Nós vamos fazer a radiestesia e nós vamos avaliar. De que forma que você avalia? É a energia calorífica, tá? Então, se há um calor muito forte naquela região, você consegue perceber que na outra não tem. Quando você vai fazendo um mapeamento, como se estivesse escaneando todos os órgãos e sistemas do nosso corpo. Aquele que estiver mais quente, provavelmente a pessoa já teve um problema, ou ela tem o problema atualmente, ou irá desencadear. Então, nesse diagnóstico energético, que não dispensa, veja bem, não dispensa o diagnóstico da medicina convencional, né, das análises clínicas e laboratoriais, né, tudo isso é uma orientação que nós fazemos, é uma avaliação energética para que a gente possa dar continuidade nessa proposta de ver o ser humano como um todo, de saúde integral, mente, corpo e as estruturas sutis ou espiritual, como queira, tá? Então, é uma colocação muito importante que eu estou fazendo, né? Que isso vai corroborar somente com a parte da medicina convencional, né? E por isso que nós somos integrativos e complementares. Nós complementamos e integramos junto com eles os conhecimentos dentro da saúde, ok? Então, além de fazer essas avaliações da estrutura sutis do corpo orgânico, nós vamos fazer também uma anamnese integrativa. Olha que interessante. O que é anamnese integrativa? É um questionário de perguntas e respostas.
né, que nós vamos buscar o quê? Os antecedentes da pessoa. Então, esses antecedentes são pessoais, que aí envolve as atividades dela profissional, né, a residencial, a idade energética dela. Né, nós vamos buscar os antecedentes fisiológicos dela, os acontecimentos que ela teve com a saúde, alimentação, hábitos, vícios, né? O sono dela, principalmente, como que está o sono, se ela tem dormido normalmente, quantas horas, se ela acorda durante a noite, se ela tem insônia e custa dormir, antecedentes patológicos, né? As doenças que ela já teve, se já fez cirurgias, que tipo de cirurgia que foi feito, e antecedentes familiares para a gente ver como está o grupo familiar, como que está esse lado, né, que nos afeta realmente no emocional, né? Então, você fazendo essa proposta, né, da anamnese, de trazer objetivos, né, para que você possa fazer comparativos de como a pessoa está física, mentalmente, fisiológica, né, e energético, que seria a parte sutil, nós vamos juntar esse dossiê, né, vamos fazer um dossiê da pessoa, pegando a parte da avaliação energética, da estrutura sutil, mais a anamnese, o que ela está realmente, né, se queixando, essa é a pergunta que nós vamos fazer principal para o paciente, tá? Então nós compendiamos tudo isso e aí vamos fazer a montagem do tratamento com as cores e energias, que eu vou estar falando no próximo módulo. E até lá, um grande abraço e continue conosco firme no curso, porque vem muita coisa boa pela frente. Tchau, tchau.